Oi, oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui no Reacende a Chama. E hoje com uma convidada super especial, Débora Savassi. Oi, pessoal, tudo bem? Muito honrada de ter você aqui, muito obrigada por ter aceitado o meu convite de vir aqui gravar seu testemunho, um pouquinho da sua história. Dudinha, eu que agradeço pelo convite, tá? Para mim é uma honra estar aqui e também é uma honra estar participando do canal Reacende a Chama, que é um canal que tem um propósito muito lindo, né? De reacender a chama mesmo nos corações através dos testemunhos, daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Então, estou muito honrada de estar aqui, viu? Obrigada. Deus. Então vamos lá. Vamos lá. Desde pequena você já é de um lar cristão, né? Você já vem de um lar cristão. Com a pastora Gisele, pastor Sérgio, pastor Danilo. Você fez, inclusive, sua primeira canção com 10 anos. Como foi essa experiência de tão pequenininha, ainda criança, fazer uma música, compor uma canção? Sim, eu nasci, né, graças a Deus, em um lar cristão, né? Quando eu nasci, meus pais já eram convertidos, já eram evangélicos, já serviam ao Senhor, lá em São Paulo. Eu nasci lá em São Paulo, capital, e meus pais serviam a Deus na Assembleia de Deus, lá chamava Rio Bonito, pastor Isaías, enfim, uma bênção, tenho muitas lembranças de lá. Glória a Deus. E foi muito bom, né? Essa realidade de poder crescer já nesse ambiente da palavra de Deus, de louvores. Os meus pais sempre foram muito envolvidos também na igreja, nos trabalhos da igreja. Então, assim, meus pais eram muito ativos, né? Ainda hoje são, mas sempre foram muito ativos na igreja, servindo ao Senhor na obra, regendo coral, regendo jovens, regendo orquestra, né? Sim. Então, a música sempre foi muito presente na minha casa. No Sim. seu convívio desde criança. Sempre. A minha mãe também canta, né? E meu pai também. E, então, assim, a música sempre esteve muito presente no meu ambiente ali familiar, na minha casa, minha mãe, né? Hoje eu me vejo muito nela, nisso, porque a minha mãe, a gente acordava com ela já ouvindo os louvores em casa. E hoje eu sou assim. Hoje eu já acordo, eu já coloco louvor, se deixar o dia inteiro ouvindo ou cantando, sempre cantarolando ali algum louvor. Sim. Então, a música sempre foi muito presente na minha vida. Eu me vejo também nesse ambiente, porque eu também sou assim. Eu acordo já agradecendo o dia, eu acordo já ouvindo louvor, eu acordo fazendo devocional. Não tem melhor coisa, né? Essa que a gente já acordar assim, já... Nossa, é única a sensação, né? A gente já se deleitando mesmo, né? Na presença de Deus, através do louvor, da palavra. E quando a gente cresce em um lar cristão, né? Em lugares cristãos, Deus já forja a nossa personalidade nele desde criança, né? É verdade. Com certeza, assim, ó, uma coisa que eu aprendi na prática é que filho de cristão não é cristãozinho. Né? Exatamente. Que nem tem aquele ditado, né? Filho de peixe, peixinho é. Com cristão não é assim. Porque por mais que a gente nasça em um lar cristão, mas a gente tem que trilhar o nosso caminho e a gente tem que ter a nossa experiência pessoal com Jesus, né? A gente tem que ser tocado, ter a nossa experiência sobrenatural com Deus. Com certeza. A gente tem que ter o nosso encontro genuíno, o nosso encontro verdadeiro com Jesus, porque é o que vai gerar em nós a nossa experiência de vida, né? Comigo não foi diferente. Por mais que eu cresci em um lar cristão, mas a gente vai chegar lá, né? Onde eu vou, na minha adolescência, onde eu vou contar essa parte. Glória a Deus. Mas em relação à sua pergunta, né? Sobre escrever a minha primeira canção com 10 anos de idade. Em meio a todos os grupos que minha mãe ouvia ali em casa, os CDs, Grupo Logos, Diante do Trono, nossa, Cristina Mel, ela ouvia muito. Nossa, eram muitos louvores, assim. Eram muitos grupos, né? Mas eu lembro muito bem que o Diante do Trono, né, foi um marco, assim,
na adoração brasileira e também foi um marco na minha vida, porque eu conheci o Diante do Trono quando eu tinha, se eu não me engano, por volta de 8, 9 anos de idade. Sim, nossa, criança mesmo. Criança. Aham. E não era um CD infantil, era um CD, né, de louvor e adoração ali para a igreja. Depois o Diante do Trono veio a fazer CDs infantis, mas o que me tocou e o que assim realmente despertou em mim esse lado também do ministério, já desde criança, foi o próprio grupo Diante do Trono, né? Ana Paula Valadão. Que até hoje o Diante do Trono até hoje tá aí, Ana Paula Valadão. Toca pessoas, Sim, crianças, sim. adolescentes, adultos. Então eu lembro muito bem que o primeiro CD que eu ouvi, que na verdade não foi CD, foi fita. Foi fita. Não era época de CD, mas o que chegou pra nós primeiro foi a fita. Foi do CD Águas Purificadoras. Nossa! Que foi o terceiro álbum do grupo, né? Eles já tinham gravado 2 álbuns anteriores, só que quando eles ficaram muito conhecidos no Brasil, eles estavam Águas Purificadoras, e aí chegou pra nós. E aí eu me encantei, assim, pelas canções, eu me encantei pelo estilo de adoração, já com 8, 9 anos ali de idade. Assim, me despertou de uma tal forma, sabe? Aquela adoração totalmente diferente, assim, do meio ali em que a gente estava inserido, né? Na igreja. Era bem diferente da realidade da Assembleia de Deus antigamente. Sim. Então, aquilo me despertou, assim, de uma tal maneira, assim, que, nossa, sabe? Eu me apaixonei pelos louvores e a própria Ana Paula Valadão passou a ser uma inspiração muito grande, sabe? Uma referência, né? E aí, depois que a gente comprou mesmo o CD, né? Os CDs, eles vinham com o encarte, que é o papel que vem por dentro ali, o livrinho, né? Com as fotos, com as letras das músicas. Que e ali legal. eu comecei a me encantar também pelas letras, né? E por perceber que tantas letras ali eram partes da Bíblia cantada. Sim. Então, às vezes eu abri a Bíblia da minha mãe, né? E aí, é até engraçado isso que eu vou falar. Sim. Mas quando a gente é criança, né, a gente não tem tanto conhecimento. Não tem tanto discernimento que a gente tem hoje. Mas quando eu abri a Bíblia, eu li ali alguma coisa, e aí eu falava, nossa, isso aqui tá na Bíblia, isso aqui não foi o Diante do Trono que escreveu? Nossa! Porque as letras do Diante do Trono ainda são, né, tão bíblicas. Até hoje, que quando eu lia na Bíblia, eu descobri que não era a Ana Paula Valadão que escreveu aquilo. Que ela tirou aquilo da Bíblia, né? E aí, aquilo foi despertando isso em mim, sabe? E eu passei a apreciar muito os louvores. Depois vieram outros CDs, Preciso de Ti, acompanhava todos, Preciso de Ti, Nos Braços do Pai, e assim foi indo. E eu sempre acompanhando as letras, sempre acompanhando as referências bíblicas, né? Sim. E aí com isso eu lembro que com 10 anos surgiu numa tarde essa canção. A canção que chama Um Novo Coração, que é a primeira música que eu escrevi. Que bênção! E assim, foi uma experiência muito, muito genuína mesmo. Glória a Deus. Eu lembro que não foi nada forçado, não foi nada combinado, não foi nada assim, eu vou sentar, vou tentar escrever. Não, simplesmente fluiu assim, ó. Eu lembro que eu estava em casa e eu tinha uma cadernetinha que eu tinha ganhado da escola. Toda trabalhadinha, assim, que a gente tinha ganhado acho que de Dia das Crianças. Sim. Até. E aí eu tava lá um dia à tarde e começou a fluir, né? Começou a fluir e eu comecei a escrever e cantar já. Então, já fluiu assim a letra já com a música, né? Com a melodia. Então, aquilo foi assim, pra mim, falei, gente, como assim, né? Nasceu e foi a primeira música que eu escrevi. Olha só. E hoje, quando eu lembro dela, quando eu canto ela,
Eu acho, eu fico até impressionada, sabe? Com com a letra da canção, porque eu falo, poxa, como que uma criança de 10 anos pode ser capaz de entender algo assim? Que a Sim. gente precisa de um novo coração, Sim. que a gente precisa de um novo coração liberto em Deus, né? Tem até uma música, né, que chama Coração Igual a Teu, que fala muito disso. Verdade, diante do trono. Me remeteu. Agora eu ouvi você falando, me remeteu a essa música. Sim, verdade. Então, é pelo Espírito Santo, não tem outra explicação. Se não for a obra do Espírito Santo em nós, né? Então, é essa a explicação. Não é nada assim de nós mesmos, né? Sim. Mas é o Espírito Santo que atua em nós e que fez isso acontecer. E eu nunca mais esqueci dessa música. Então, isso que é o mais interessante. Que eu escrevi, né? Que eu nunca mais esqueci dessa música. Eu nunca mais esqueci da letra, eu nunca mais esqueci da melodia. Ela sempre esteve muito presente, muito viva. E foi isso, né? E de acordo com o que a gente ia ouvindo ali, o Senhor, o Espírito Santo ia sempre trabalhando, despertando coisas novas. Sim. A partir dessa música, então, que começou as composições, começou a ter um entendimento maior das coisas de Deus. Olha, na verdade ainda não. Ainda não, porque depois que eu escrevi essa música, eu não escrevi mais por um tempo. Sim. Nossa! Eu não escrevi mais por um tempo. Depois veio a idade, né? A adolescência. Ainda estava sempre acompanhando, né? O Diante do Trono, mas também outras referências, né? Da época que ainda estão presentes também, né? Como Aline Barros, Fernandinho. Na época eu ouvia muito também. Mas é verdade que até Tinha também, nossa, sempre. Uma outra referência da época muito forte era o pastor Antônio Cirilo, que ele tinha o Santa Geração, se eu não me engano. Hoje o pastor Cirilo ainda está nativo, ainda continua. Olha, mas assim, foi uma época ali da minha adolescência onde, nossa, era muito intenso assim, o mover de Deus através dos louvores. Eu até tenho esse entendimento hoje de que foi o avivamento no Brasil, né? Aquela época foi um dos avivamentos, né, que passou pelo Brasil e foi naquela época ali dos anos 2000 até, né, acredito que 2000, 2010 ali, né, esse período, que foi o período da minha adolescência, né? Período da minha infância ali, comecinho da adolescência, né? E é incrível, né, Dedé, como Deus, como o Espírito Santo trabalha nas crianças, nos adolescentes, até nos adultos mesmo. É incrível a maneira que ele trabalha, a maneira que ele fala, olha, eu quero você mais perto de mim, eu quero ter um relacionamento com você, eu quero que você faça a minha obra. Não quero você trabalhando para homem nenhum, eu quero você comigo. É incrível ver hoje as crianças sendo levantadas, adolescentes sendo levantadas. É incrível como desde sempre o Espírito Santo ele fala, né? E ele depende apenas da gente se abrir para ele, né? Ele tá a todo momento falando, né? Através dos louvores, da palavra, através de um vídeo, né? Sempre despertando em nós o propósito pelo qual a gente veio para essa terra, né? Ainda com essa idade, ali com meus 11, 12 anos, eu não tinha entendido muito bem, bem. Na verdade, não é que eu não tinha entendido muito bem, eu não tinha esse entendimento ainda de nada, né? De que o Senhor tem um propósito para cada um de nós, né? Eu não tinha nem esse entendimento, né? Tava apenas ali vivendo a vida comum de escola, igreja, né? Comum, né? Comum. Mas assim, eu fiquei um tempo sem escrever, né? Mas ainda me deleitando muito, assim, descobrindo a Deus em sua essência, né? Descobrindo ali as experiências com Deus. E
a minha primeira experiência mesmo, assim, com Deus foi aos 13 anos de idade. Que Foi. legal, que bênção, Foi. glória a Deus. Foi. Com 13 anos eu lembro muito bem que foi onde eu realmente, assim, descobri que Você tinha um propósito. também, e que a presença de Deus, ela é real. Sim. Porque até então a gente vai na igreja, eu ia na igreja, né? Sempre via ali, né? Sim, Todo sim. aquele mover, aquele movimento da igreja, mas eu ainda não tinha sentido aquilo. Mas você ainda não tinha sentido realmente Não, a presença de Deus. não. Um mover de Deus Um que mover. tanto falavam, Exato. pregavam, Que eu via, mas que eu ainda não que tinha. você não sentia. Não tinha sentido ainda. Aham. E foi muito assim, avassalador mesmo, eu lembro, porque foi algo que me impactou de tal maneira, assim, que foi ali onde o Senhor acendeu a chama dele no meu coração. Foi ali. Foi com 13 anos, aonde o pessoal fala, né? Onde eu encontrei a Jesus mesmo, verdadeiramente, e passei a viver aquele primeiro amor, né? Que todos falam, mas que a gente sempre deve cultivar, né? Que esse amor não pode se esfriar, né? Mas aquele amor, aquela chama mesmo no meu coração, foi acesa aos 13 anos de idade, em um culto de jovens. Tava na igreja? Tava na igreja ali louvando e com os olhos fechados, com as mãos levantadas, e aquela presença de Deus veio de uma maneira tão sobrenatural que eu não resisti, né? Eu não resisti, eu me entreguei ao Senhor ali, e aí passei a experimentar, né? De toda aquela glória, toda aquela unção, onde a gente não consegue suportar. Né? Beber da fonte da água viva, né? Exato. Como diz a palavra. Exato. Aonde eu pude beber mesmo daquela fonte. E depois daquele dia, depois daquela experiência, eu nunca mais fui a mesma. Foi a mesma. Eu nunca mais esqueci daquele dia. Nunca mais. Quando nós temos uma experiência sobrenatural com Deus, a gente nunca mais esquece. Sim. Nós nunca mais voltamos a ser a mesma. Porque a gente começa a entender, nós começamos a entender. Eu tenho um pai, esse pai é real, as coisas que ele faz, as coisas que ele promete, a chama que ele acende, o propósito que ele tem é real. É real. Se ele fez uma promessa pra mim, ele vai cumprir. Com certeza. Entendeu? Sabe, é tão lindo assim quando a gente se entrega ao Senhor e quando Ele nos encontra, né? Ou melhor, não quando Ele nos encontra, porque Ele sempre tá ali. Quando a gente encontra Quando a gente tem um encontro com Ele. Quando a gente tem um encontro com Ele. É tão lindo porque é como se ressignificasse toda a nossa história. É como se a gente não vivesse o antes. Exato. Só vivesse dali pra frente. Dali em diante. Dali pra frente. E é algo assim tão maravilhoso que tem o poder de nos transformar de tal forma que a gente não quer mais viver longe do Senhor. Sim. Que a gente não quer mais viver sem Ele. A gente não e não é só questão de não quer, a gente não consegue. A gente até pode, por algum momento, se afastar da presença. Sim. Mas a gente não esquece daquilo que a gente viveu na presença de Deus. Sim. E é por isso que tem, inclusive, aquele louvor que eu amo muito. E é um dos louvores da minha vida. Que é aquele, quem já pisou no Santo dos Santos? Nossa, lindo, maravilhoso, eu amo. Em outro lugar não sabe viver. Então, assim, por mais que de repente a gente tenha se afastado, ou durante a caminhada a gente se afaste por alguma circunstância. Mas quem já experimentou da presença, da glória... Não consegue mais ficar longe. Você pode até tentar fugir. Você pode até tentar falar, Deus, eu não quero isso pra minha vida, eu desisto. Mas Ele vai lá, te busca de novo, te põe aonde você parou, te põe da onde você parou pra você prosseguir. Sim. E aí a música continua, né? E onde estiver, clama pela glória de Deus. E é verdade. Sim. Porque por mais que essa pessoa se afaste da presença, ela não vai saber viver longe do Senhor. E aonde ela estiver, ela pode tentar preencher com várias outras coisas. Mas o coração dela sempre vai clamar e ansiar pela única coisa que pode suprir
que é a glória do Senhor, Sim. né? Então, assim, eu tive um período, assim, na minha adolescência, Sim. onde, por algumas circunstâncias, até mesmo por influências, até porque a adolescência é um período muito delicado. A adolescência, tanto para nós mulheres quanto para os homens, a gente não tem aquela personalidade totalmente forjada. Exato. A gente quer descobrir. Exato. E é onde, assim, a gente passa a ter um turbilhão de pensamentos, de questionamentos. Muitas coisas estão sendo formadas em nós, Sim. né? Então, realmente, é um período complicado, Sim. né? Para todos. Sim. Para mim não foi diferente, né? Não posso generalizar que é para todos, porque, né? Cada um tem uma experiência, mas para mim foi delicado, sim. Foi um período onde eu tive algumas circunstâncias, algumas questões até mesmo interiores mesmo e Sim. enfim, né? Aonde eu me afastei, acabei me afastando do Senhor, mas sem parar de ir para a igreja. Sabe quando o seu coração se afasta, né? Quando aquela chama eu não mantive acesa. Sim. Mas é o que a gente tá falando aqui agora. Sim. Mas eu sempre soube que o Senhor era o que eu precisava, né? O Senhor é o nosso pastor, né? A gente necessita dele. Só que assim, que nem você falou, pela identidade às vezes não está tão bem firmada, ou por influências às vezes, aonde... Até de amigos, que Exato. às vezes se envolvem com bebida, né? Balada, drogas. A nossa identidade fica muito inconstante, sabe? Ao mesmo tempo que a gente sabe, mas a gente tem aquela vontade, às vezes, de descobrir outras coisas. O que tem lá fora? O que eu posso viver lá fora? O que eu posso ser feliz lá fora? Sim. Só que essa felicidade de viver as coisas lá fora é momentânea. Sim. E nós estarmos com Deus não é momentâneo. Totalmente momentâneo, sabe? Então, por isso que nesse período todo, eu não escrevi mais nenhuma música. Voltando lá na sua pergunta. Porque realmente foi um período onde o Senhor me permitiu viver algumas coisas, algumas experiências. Mas Deus tinha um propósito em tudo. Tudo que Deus permite a gente viver, né? É porque Ele tem um propósito. Ele tem um propósito. Claro que nós temos o livre-arbítrio. O Senhor nos dá as escolhas, né? Assim como diz a palavra de Deus. Deus te propõe hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Qual que você vai escolher, né? Então, assim, tá no poder da nossa escolha. Tá na nossa mão. O Senhor nos dá o livre-arbítrio. Mas a partir da nossa escolha, o Senhor sempre tem ali um propósito mesmo para operar na nossa vida, né? Então, nessa época, baseado nas minhas escolhas, o Senhor permitiu que eu vivesse, sim, algumas experiências que tiveram um propósito, sim, na minha vida, né? E aí, continuei sempre ali indo na igreja, mas já não estava mais com aquela chama tão acesa, sabe? Queimando tão forte no meu coração. Mas estava ali e eu agradeço a Deus também pela vida dos meus pais que nunca deixaram a gente faltar, sabe? Amém. Às vezes a gente até... Sabe aquela coisa de adolescente mesmo? Ai, que chato, nossa, eu queria ficar dormindo. Mas eu não queria ir hoje. Mas não tinha isso com eles, sabe? Eles sempre falavam, não, você vai. Você vai, a hora que a gente chegar, você dorme. A hora que a gente chegar, você descansa. A hora que a gente chegar, né? Enfim, você faz mais coisas. E às vezes a gente tinha bicudo, mas ia, sabe? E foi a melhor coisa que meus pais poderiam ter feito. Porque eles não deixaram espaço, sabe? Então, continuamos indo ali, né? E meus pais também ali ainda sempre envolvidos na obra. Sim. Sempre envolvidos. E a gente ali também, né? Até que foram passando os anos. E agora eu vou pular já para uma outra etapa, porque né, nisso aí já foram passando os anos. E a gente ali da igreja. Depois veio o período de faculdade, né?
Que é mais um período delicado. Que é mais um na período vida. delicado. E nesse período da faculdade, aí sim, antes de eu entrar na faculdade, né? Aí sim eu já estava começando a ter um certo entendimento do meu chamado. Só que ainda não era tão claro para mim, sabe? Eu precisava de mais clareza. Eu lembro muito Sim. bem que antes de me decidir pela faculdade, mesmo qual curso eu ia fazer, Sim. a minha primeira opção era fazer um seminário, um centro de treinamento ministerial mesmo, de missões, voltado para a parte missionária, para a parte ali do louvor, né? Ou seja, Deus já tava queimando. Já no seu estava coração. queimando no meu Eu coração. quero você pro ministério, eu quero Já. você na área ministerial. Já estava queimando meu coração e eu sentia aquilo muito forte, só que não era muito perto aqui, né? Era longe e não estava tão de acordo com a nossa realidade no momento, sabe? E aí meu pai veio, conversou comigo, falou: "Ô filha, né? Tenta fazer, né, a faculdade", porque na época também meu pai dava aula, né? Meu pai era professor, né? Também na faculdade. Então, por conta disso, eu teria uma bolsa de estudo. Sim. Ele falou: "Olha, filha, você sempre falou que você, né, queria ser veterinária." E realmente, eu estava entre fazer veterinária e fazer algo relacionado ao ministério. Fazer algo ministerial. E aí ele falou: "Olha, vamos, né, faz, só pra ver se você realmente gosta, se você gosta, se você realmente não gostar, aí a gente, né, vê e tal, e parte, né, pra outra." Eu falei: "Tá bom." Ele falou assim: "Olha, aproveita, até porque a faculdade é do lado da minha casa, né? E Ficava mais fácil. muito mais fácil, mais muito mais prático. perto." E eu falei: "Ah, é verdade, tá bom, vou seguir o seu conselho." E aí eu fui, já na primeira semana eu amei, assim, me identifiquei, né, muito com a veterinária. Muito. E resolvi cursar a veterinária. E por esse tempo, eu foquei totalmente a minha vida na parte profissional. Sim. Eu ainda participava, né, do ministério ali na igreja, né, louvando. Mas você focou mais no veterinário. Sim, eu foquei totalmente na parte profissional. Sim. E a parte ministerial, eu não sei se eu posso dizer que ficou adormecido, mas eu acho Tava ali. tava ali, mas eu acho que naquela época, talvez eu tenha entendido que não era pra mim, né? Ou que eu devia me dedicar mesmo à profissão. E eu me dediquei à profissão, me formei nesse período todo, né? Me dediquei totalmente aos estudos, a fazer cursos, a fazer estágios e tudo mais. Me formei, comecei a trabalhar na área, né? Então você chegou a exercer veterinária? Eu exerci por 9 anos. 9 anos? Por Nossa! 9 anos. Então, depois que eu me formei, né? Depois de um pouquinho tempo depois que eu me formei, eu casei. Eu casei e meu marido também. Glória a Deus. Também a gente se conheceu na igreja, também ele era envolvido e ainda é envolvido na parte da Glória música. a Deus. Da parte da música. E aí seguimos, né? Cada um ali. Ele com a parte profissional dele, eu com a minha parte profissional, e a gente juntos fazendo a obra na igreja. Sim. E aí, né? Todo esse período eu exercendo ali a veterinária e continuando, né? Sim. Com Deus e já com experiências mais profundas em Deus. E é muito, vamos dizer assim, muito maluco ver que Deus, ele te puxava desde Exato. da infância, adolescência, faculdade, casamento, ele te puxava para a área ministerial, para a área musical. Sim, verdade. Ele sempre me puxou. E, na verdade, assim, eu acho que nem a gente estava falando, tudo coopera para o nosso bem, né? Tudo tem um propósito. Hoje, eu fico olhando para trás e eu falo: Deus, se eu tivesse lá atrás já feito
né? O que será que eu já estaria pronta? A maturidade mesmo, será que eu já teria maturidade para exercer um ministério, né? E eu olho para trás, porque naquela época eu tinha 18 anos, né? Novinha, eu tinha 17 para 18 anos, quando eu estava decidindo ali entre a faculdade e o curso ministerial. E será que eu teria a maturidade necessária para exercer um chamado, um ministério? Eu acho que não. Talvez essa maturidade viria ali no decorrer, mas hoje eu olho, sabe, para tudo isso e eu falo, foi necessário ser dessa maneira. Foi necessário ser assim. É que nem o ditado, né? Deus, a gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida, na nossa trajetória, em determinado momento da nossa vida, mas Deus, ele já tem um plano traçado. Exato. Então aquilo foi necessário. Foi. Aquilo foi aquela parte da sua vida de ficar indecisa, vamos dizer assim, entre a veterinária, a área ministerial, musical, que Deus já tinha forjado em você desde os 10 anos de idade, com aquela música. Sim. Foi necessária. Foi necessária, sabe? Atravessar todo esse período, né? E foi um período muito importante para mim também na profissão. Tive muitas experiências, conheci muitas pessoas, né? Exerci ali a minha profissão com muito amor também, muito carinho. E durante esse período, né? Sempre na igreja. Sim. Sempre envolvida na igreja, firme ali com Deus, na obra, fazendo a obra de Deus, louvando ao Senhor, né? E tendo experiências profundas com Ele. Porque uma coisa só que eu não falei, né? Mas ali, né? A partir do momento que eu casei, foi um divisor de águas muito grande também na minha vida espiritual. Sim. Porque ali o Senhor começou a se revelar de uma maneira mais profunda para mim. Sim. Até por conta da experiência também do casamento, a experiência ali no dia a dia, né? Na vida ali de casar e tudo mais. E também começou a haver uma busca mais intensa também, né? Da minha parte, junto com meu marido. Então, realmente foi o período onde eu comecei a me aprofundar ainda mais no Senhor. Sim. E, né, com isso, o Senhor vai se revelando para nós de maneira extraordinária, e a gente vai cada vez mais ali se aprofundando nele. Então, numa desses momentos aí, mergulhadas no Senhor, né, tendo experiências com Ele, o Senhor começou a despertar essa parte ministerial de uma maneira muito forte, mas muito forte. Ele já tinha despertado, mas vamos dizer que ele aflorou. Exato. Mais ainda do mais que já tinha. Ainda. Com os meus 25 anos, se eu não me engano, 25 anos, com 25 anos de idade, mais ou menos, foi onde eu passei a liderar o louvor, né, lá na igreja Yahvé Church. E foi um período também, assim, de forja muito grande. Sim. E foi onde o Senhor começou a acelerar ali o meu amadurecimento, né? E eu não entendia, né? Hoje eu entendo tudo, mas naquela época eu não entendia que tudo era pro amadurecimento. O Senhor queria me amadurecer como pessoa, o Senhor queria me amadurecer como ministra de louvor, enfim, como serva. O Senhor queria me amadurecer como pessoa, né? E então fiquei ali por esse tempo liderando, e aí foi onde realmente assim o Senhor se revelou mesmo, né? Porque é uma fonte inesgotável, né? O Senhor é uma fonte inesgotável. Quando a gente acha que a gente já experimentou de tudo que o Senhor tem para nós, o Senhor sempre tem mais. A graça dele se renova a cada dia, né? Diz a palavra do Senhor. A graça se renova a cada dia. Então, quando a gente acha que já viveu tudo
que tinha pra viver, já experimentou tudo que tinha pra experimentar. Sempre tem mais. Vem o Senhor, apresenta algo novo. Sempre tem mais. Aham. E assim, eu comecei a viver um avivamento pessoal mesmo muito grande, muito grande. O Senhor começou a me despertar de uma maneira assim sobrenatural, né? Aquele fogo mesmo, que já estava aceso, mas ele incendiou. Ele incendiou, ele Glória a alastrou, Deus. alastrou. Então, assim, eu passei a viver um avivamento mesmo, pessoal, muito grande, muito grande. Onde o meu coração começou a queimar mesmo Sim. pela obra de Deus e pelo ministério. E eu ficava, meu Deus, o que é isso? O que é isso, Senhor? E, sabe, eu só passava a pensar em fazer a obra de Deus, Sim. em fazer a vontade de Pra Deus. perguntar pra ele realmente o que o Senhor quer de Que é mim. de mim. O que o Senhor tem preparado pra mim. Exato. E eu ainda estava trabalhando, né, na veterinária, Sim. mas o coração sempre muito queimando pela obra de Deus, pelo ministério, sabe? Eu ficava perguntando muito ao Senhor, Senhor, o que o Senhor, né, quer de mim? Por que isso está queimando tão forte no meu coração? O que o Senhor está querendo me dizer? E aí eu comecei a ter experiências muito profundas com o Senhor na madrugada. Ele começou a me despertar na madrugada. E ele começou a me fazer perder o sono mesmo. E aí eu passava madrugadas ali conversando, ajoelhada, falando com ele, chorando, enfim, orando mesmo. E muitas coisas o Senhor foi me direcionando, me discernindo, né? Sim. E até que o Senhor reacendeu essa chama da composição no meu coração. Sim. Isso foi no ano de 2021, se eu não me engano. E aí, entrando nesse quesito, né, de reacender a chama da composição, você finalizou agora um projeto pelo qual eu tive a honra de acompanhar desde o início, de participar desde o início dessa gravação. Que eu falo que Deus se manifestou de uma forma extraordinária lá no dia da gravação. Eu nunca vou me esquecer desse dia. Então, como foi? Desde o comecinho quando Deus começou a colocar as músicas no seu coração, como você se sentiu com esse projeto, agora que a gente finalizado? Como que é a sensação de saber que através desse projeto, muitas vidas estão sendo alcançadas, porque eu sei que estão. Glória a Deus. Bom, a partir de 2021, né, teve uma virada de chave muito grande, assim, em mim. O Senhor começou a me despertar novamente para as composições e começaram a nascer algumas canções, né, despretensiosamente, assim. Na verdade, eu nem sabia que era possível compor tantas músicas ou compor da maneira que hoje eu escrevo, né? Mas essa chama se reacendeu, o Senhor reacendeu a chama da composição e eu escrevi uma canção aqui, né? Ainda sem saber assim. Sem saber o destino Sem certo. saber o destino, ou sem saber até mesmo. Até onde alcançaria. Até onde alcançaria, sem saber assim, até mesmo questões técnicas, sabe? Se tá de acordo, se tá certo o português, ou sei lá, né? Enfim. Mas começou a nascer e eu comecei a guardar aquilo. Eu comecei a guardar. Essas canções vinham, às vezes, no meio do culto. Essas canções vinham, às vezes, quando eu estava em casa. Ou, às vezes, quando eu estava indo trabalhar, vinha um pedaço, assim, um fragmento, assim, na minha mente. Aí eu parava para cantar, pegava o celular e gravava para não esquecer aquele pedaço. E depois tentava terminar. Ou depois vinha outra parte, aí eu juntava, falava, nossa, é a continuação, sabe? Deus começou a cantar essas canções para você. Exato. Começou a vir, começou a fluir, assim. Realmente foi o Senhor abriu mesmo, sabe? Essa comporta mesmo, assim, do céu, sabe? E começou a me entregar, e começou a fluir, e começou a nascer mesmo essas canções, né? E eu comecei a guardar pra mim. Pra mim, não falava pra ninguém, ninguém sabia que eu escrevia. Nem meu marido sabia. Eu acho que foi um momento, assim, seu com Deus. Meu com Deus.
e eu não sabia nem, né, no que isso ia dar, né? Sim. Falei, eu lembrei, lógico, falei, nossa, que legal, com 10 anos eu já escrevia e o Senhor tá voltando, tá reacendendo isso em mim, que bom, né? Vou escrever. Eu sempre gostei muito de escrever. Na escola eu sempre fui uma ótima aluna em português, porque eu sempre gostei de português. Eu sempre amei escrever redação, eu sempre ia muito bem em redação. Tanto é que na época, até só abrindo parênteses, na época, antes de decidir pela veterinária, no 3º ano eu lembro que teve um teste vocacional. Do ensino médio. Eu lembro que teve um teste vocacional e a minha professora de português, ela falou pra mim, ela falou assim, Débora, você escreve tão bem, por que você não faz letras ou jornalismo, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça naquela época. Eu falei, nossa, realmente, eu acho que seria legal. Mas enfim, toda essa vocação pra língua portuguesa, pra escrever, era por causa de outra coisa, né? Era por outro propósito. Era outro propósito. Sim. Mas assim, e aí começaram a nascer. Então, essas canções eu comecei a guardar pra mim. Não falava pra ninguém. Não falava pra ninguém. Na verdade, eu até não achava que era pra eu expor. Eu achava que eram pra guardar. Que eram coisas entre mim e Deus. Era coisa que era uma forma de eu desabafar, Sim. era uma forma de... Era uma forma de eu me expressar, né? De me expressar. Então, assim, eu ficava, né, na minha ali. Até que teve um culto Sim. que eu nunca vou esquecer. Em que eu tive como se fosse uma visão. Sim. Com a pregação do pastor Danilo, onde ele falava sobre a mão do Senhor estar escrevendo uma nova história, novos projetos. E aí começou a vir no culto. Essa melodia e a letra. Eu vejo uma mão e uma caneta. E aí começou a vir a letra toda, assim, né? Tanto é que essa música eu não gravei, eu cantei acho que 1 ou 2 vezes na igreja já, mas foi assim, o start mesmo de eu entender que era pra eu expor, porque já não era uma experiência pessoal, minha e Deus, era algo pra ser liberado pra igreja. Liberado pro mundo, pra igreja. Era algo profético. Sim. E aí a letra, eu lembro que inclusive era uma música alegre, até é um reggae, né? Então ela falava assim, eu vejo uma mão e uma caneta, é a mão de Deus escrevendo uma nova história pra mim. E depois ela fala lá na frente, né? Ele mudou a sentença de morte e me deu uma nova chance. Sim. Porque na palavra falava muito sobre mudanças de sentença. Sim. Então eu lembro que daí no meio do culto, né, foi nascendo e tal, aí depois... no meio do culto eu levantei, fui no banheiro e gravei ainda no meu celular pra não esquecer, pra registrar. No banheiro do culto. No banheiro da igreja. Pra registrar. No banheiro do culto. No banheiro da igreja. Pra registrar. E ficou registrado, né? Pra eu não esquecer. A partir dali, começou, né, a vir essas canções mesmo ali durante a palavra e eram canções mais proféticas. E aí foi onde veio também a Se Revela Yahvé. Nossa! Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque essa música é maravilhosa. Se você não escutou ainda, vai escutar. O mover de Deus no dia da gravação naquele lugar foi extraordinário. Foi extraordinário. Eu ouço, né, assisto às vezes o vídeo, ouço a ministração e eu fico, meu Deus, é o Espírito Santo puro ali. Porque... Não teve nada ensaiado, nada premeditado ali daquela ministração. Nada escrito. E o Espírito Santo fluiu de uma maneira tão maravilhosa ali naquele espontâneo. De uma maneira sobrenatural. Sabe, até eu assim, fico impactada com aquilo, porque eu sei que aquilo não veio de mim. Eu me emocionei demais no dia da gravação. Não só com a Se Revela Yahvé, mas com todas as músicas que eu creio que é um verdadeiro avivamento, né? Amém. Glória a Deus. E aí, né, a Se Revela Yahvé também nasceu nesse contexto de culto, com uma palavra também do pastor Danilo, onde ele estava pregando lá em Romanos, né? Romanos 8:19, se eu não me engano, que fala que sobre a ardente expectativa da criação, né? Pela manifestação dos filhos de Deus. E aquela palavra,
entrou assim, ó, sabe? Cravou aqui, ó. E aí, naquele dia, eu saí do culto assim, queimando com aquela palavra. Porque naquele dia, realmente, foi como se o propósito de Deus fosse mais... Reacendesse mais, estivesse queimando mais, Sim, fluindo mais. Exato. Eu falei, nossa, a gente precisa se levantar. A igreja precisa se levantar. A igreja precisa ganhar as almas lá fora. A igreja precisa se levantar com um posicionamento de verdade, sabe? E aquilo ficou tão forte, tão latente no meu coração, que daí nasceu, durante o culto ali, o refrão. Se revela Yahvé, através de nós, Yahvé. E o começo também nasceu lá no culto. A criação geme, aguardando a manifestação. Nos levantamos como filhos. Nos levantamos nessa geração. E aí eu também levantei. Foi no banheiro. Fui no banheiro também, e gravei e tal. E depois, a hora que eu saí do culto, eu terminei ela. Nossa, terminou no dia mesmo. No dia mesmo. Nossa, que forte. No dia mesmo. E aquela mensagem, sabe, ficou assim muito latente no meu coração. Eu falei, meu Deus do céu, isso precisa ser exposto. Só que eu não sabia como expor isso. Eu não sabia nem se, assim, se realmente Deus queria que eu expusesse. Falasse. Sabe? Só sei que eu entendi que era uma mensagem profética muito forte que assim, que veio de Deus. Sim. Que era pra esse tempo, era pra igreja nesse tempo, sabe? E eu lembro muito bem que teve um acampamento de jovens em 2022. Teve um acampamento de jovens lá na igreja Yahvé Church. E o Senhor me deu esse tema para o último dia, para eu pregar. O tema que é, na verdade... Você pregou no último dia do acampamento. Isso. E essa música, né, Se Revela Yahvé, ela é baseada em Romanos 8, né? E também 1 Pedro 2, capítulo 2 também, né, que fala sobre as pedras vivas. Então, geração eleita, né, que nós somos. Isso. Então, no último dia, eu preguei 1 Pedro 2, capítulo 2, e sem ensaio nenhum com o pessoal que estava ali da banda. Eu simplesmente falei, olha, gente, eu vou cantar uma música autoral, tá? Deus tá falando que é pra eu cantar. E aí daí eu só mostrei pra eles mais ou menos como é que era. Eu falei, vocês me acompanham aí. E eu cantei a primeira vez nesse acampamento, depois da palavra. Que bênção! Depois da palavra. E assim, gente, uma atmosfera profética, assim, sabe? Se manifestou ali de uma maneira... Ai, literalmente, se manifesta a fé, se revela a fé. Sim, e realmente se manifestou. E aí eu falei, meu Deus, que mensagem poderosa, né? Só que eu não sabia como propagar isso. Não sabia de que maneira isso ia ser propagado, sabe? Mas eu comecei a entender que não era uma mensagem qualquer. Não era uma mensagem qualquer. Até que isso foi abril de 2022. Nesse período todo, tá? De 2021, 2022, eu continuei escrevendo muitas músicas. Muitas músicas. Que, né, ficaram guardadas e ainda estão guardadas, né, no meu celular e tudo mais. Mas quando foi... Mas a Se Revela Yahvé, ela foi, acho que, a que mais me marcou. Ela foi a primeira canção que você escreveu? Depois que eu retornei? Não. A primeira foi aquela que fala da mão de Deus, escrevendo a nova história. Não, eu digo depois dessa. Foi a Se Revela Yahvé. Foi a Se Revela Yahvé. Então, foi uma mensagem muito forte, né? Sim. E foi a que mais me marcou. E eu sabia que, assim, se um dia o Senhor quisesse expor, ela estaria no meio. Eu sabia. Só que era um desejo seu. Era um desejo também, porque eu entendia que a mensagem era profética, sabe? Que a canção estivesse no meio de qualquer projeto. Sim. Não só seu, mas eu creio que também de Deus. Sim, com certeza.
pelo fato de ser uma canção muito profética e ser uma canção de despertamento. E a gente estava vivendo, naquela época, ali na igreja, um momento de muito avivamento pessoal, de muito despertamento. Então, era uma realidade que a gente estava experimentando, sabe? Então, era uma forma também de propagar essa realidade para outros, Sim. né? Só que eu não sabia como expor isso, então isso era abril de 2022, e durante esse tempo, e depois, durante todo o restante do ano, ficou adormecido ali, né? E tava nas mãos de Deus. Ali. Ficou guardado, tava nas mãos de Deus. Quando foi? Eu nunca me esqueço dessa data. Dia 15 de janeiro de 2023. 23. Também num culto onde o Senhor estava se movendo ali de uma maneira muito forte, muito profética ali no nosso meio. A pastora Natália veio e me abraçou no final do culto. E ela falou assim, Dedé, Deus me deu uma palavra para te entregar. Naquele dia ela tinha pregado. E ela, nossa, Deus tinha usado ela tremendamente na palavra já. Glória a Deus. Eu já estava satisfeita só com a palavra que Deus liberou através da vida dela. Só que depois que terminou o culto, tinha mais. Ela me chamou e falou assim, enquanto eu estava em casa preparando a palavra, Deus me deu essa palavra para entregar para você. E já durante toda o sermão que ela estava preparando, ela falou que Deus já estava falando para ela que tinham coisas ali que eram específicas para mim. E ela falou para mim. E ela falou para mim, ela falou assim, Dé, essas canções que o Senhor te deu não são para ficar guardadas. E ela nem sabia que tinham mais canções, ela nem sabia que eu tinha um monte de canção guardada. Nossa! Sabe? E Deus usou ela para falar, essas canções que o Senhor está te dando no secreto não são para ficar guardadas. O Senhor deseja expor essas canções. Nossa Senhora, que unção! O Senhor deseja expor essas canções. E você não precisa se preocupar com nada. Porque Ele vai fazer do jeito dele, da maneira dele, Ele vai enviar as pessoas, Ele vai te conectar com as pessoas, Ele vai levantar os recursos, Ele vai preparar um lugar, Ele vai fazer tudo. Só obedeça, só vai e faça. Que unção! Não, foi tremendo. Eu lembro que eu chorava aquele dia, que eu fiquei tão impactada aquele dia, eu saí do culto assim, sabe? Meu Deus, assim, fica até difícil de digerir, sabe? Fica, meu Deus. Compartilhei com meu marido, assim que eu entrei no carro, ele ficou muito feliz também. Ele falou, amém, amor. Então, se Deus tá falando que é pra fazer, vamos descansar, então, que vai acontecer. A unção que teve naquele momento através da pastora Natália. Aliás, beijo, pastora. Vocês estão no meu coração. Beijo, pastor. Beijo, pastora. Pastor também. E assim, foi muito forte, sabe? Todo esse processo, assim, realmente não... Foi um processo, assim, muito bonito. Porque não teve nenhuma outra intenção a não ser de fazer a vontade de Deus. Sim. Não foi aquela coisa que as pessoas me perguntam, né? Ah, Débora, você sempre quis ser cantora? Na verdade, até hoje, eu tenho um pouco de dificuldade, assim, de quando as pessoas falam assim, cantora, sabe? Nada contra essa palavra, né? Mas é porque eu acho muito forte, assim, pra minha realidade, porque o Senhor me chamou. Porque eu entendo que o que o Senhor fez na minha vida e está fazendo, né? Não é para eu ser simplesmente uma cantora, né? Não menosprezando quem seja ou quem faz, mas eu entendo que não é o propósito de Deus para mim. Tipo, você vai ser cantora. O propósito de Deus para mim é o quê? Através da música, levar a palavra dele, profetizar através da música. Sim. Eu brinco, né, com as pessoas que me perguntam ou que falam. Eu falo, olha, eu não sou cantora, eu sou uma profetisa que canta. Mas Entende? mesmo. Entende? Porque através das suas canções você profetiza, você
Deus chamou, eu creio nisso também, pra trazer um avivamento pra essa geração. Amém, eu Através creio. das músicas. E também porque assim, se o meu coração estiver focado na carreira de cantora, Sim. né? Então as preocupações e as intenções vão ser outras. Vai ser em gravar CD, em gravar músicas que chamam a atenção, em gravar músicas que eu sei que a igreja vai cantar. Por quê? Porque é o que a igreja de repente quer cantar. Mas o que o Senhor falou pra mim, o que o Senhor tem falado pra mim dia após dia, e tem reafirmado, e tem, sabe? Filha, eu não te chamei pra você cantar só músicas que as pessoas querem ouvir. Eu te chamei pra profetizar pra nação. Eu te chamei Pras nações. Eu te chamei pra você cantar até o que as pessoas não querem ouvir. Porque às vezes vai ser algo duro, mas algo necessário, sabe? Então assim, é assim que eu enxergo, inclusive até o projeto Reaviva. Porque ele nasceu debaixo de muita oração e de muito direcionamento de Deus. Porque as canções, né, foram selecionadas ali de acordo com a direção de Deus. E o tema do projeto foi Deus que deu. Foi Deus que deu. E é um tema, a canção em si, ela não é uma canção assim, não é uma canção alegre assim, é uma canção de contrição, é uma canção de arrependimento, de confronto, de avivamento. Exato. Por quê? Porque é através do arrependimento que o Senhor começa a trabalhar e nos curar, né? E que realmente vem o avivamento pessoal. Porque algo que eu tenho aprendido nesse tempo todo para o avivamento acontecer, as pessoas têm que estar avivadas. E para as pessoas estarem avivadas, as pessoas têm que estar curadas. Então, assim, às vezes a gente clama e a gente pede por um avivamento na igreja brasileira. Ô, Senhor, aviva a igreja, reaviva a igreja que está morta. Mas a gente esquece que a igreja, ela é composta por pessoas. Sim. E se as pessoas estão mortas, não tem como ter avivamento na igreja. Então, assim, como que a vida pode voltar outra vez, então? Através do quê? Da cura que o Senhor tem para nós. E essa cura só acontece quando a gente se arrepende, quando a gente se prostra, quando a gente realmente entende, sabe? Quando a gente reconhece os nossos erros, nossos pecados, e a gente se abre para o Senhor nos curar. Quando a gente deixa de lado os ídolos, né? E quando eu falo ídolo, eu não falo de uma maneira totalmente aqui onde as pessoas só pensam que é uma imagem de escultura, né? Não, um ídolo no seu coração pode ser um alimento que você não fica sem comer. E se você não fica, se você não come aquilo, meu Deus, é como se, né? Meu Deus, eu vou morrer. Vou pegar um exemplo aqui de um chocolate, sabe? O chocolate pode ser um ídolo no coração de uma pessoa. Sim. A Coca-Cola pode ser um ídolo no coração de uma pessoa. Sim. Um outro exemplo, um cantor, um artista gospel pode ser um ídolo no coração de uma pessoa. O namorado de alguém pode ser o ídolo, né? O trabalho pode ser o ídolo, o dinheiro pode ser o ídolo. Então, assim, a gente precisa reconhecer quais são esses ídolos. E é por isso que o Senhor falou tão forte nessa canção, né? Os maus caminhos e os ídolos deixamos, nos humilhamos. Então, assim, porque é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor quer que a gente reconheça o que é que está tomando o lugar dele em nós. Porque não tem como ter avivamento se o Senhor não ocupar todo o espaço do nosso coração. Se o nosso altar estiver quebrado, se não houver restauração do nosso altar, não tem como descer o fogo de Deus. Então é algo que eu tenho aprendido durante todo esse tempo, sabe? O Senhor tem tratado muitas coisas comigo e eu tenho entendido isso. Para haver uma restauração na igreja brasileira, primeiro precisa haver uma restauração em nós. Primeiro precisa haver uma restauração no nosso altar, que é o nosso coração. Então, assim, às vezes, a gente terceiriza a culpa, né? Nós, às vezes, como ministros,
ou até mesmo pastores que estão ali na frente, né, sempre com essa incumbência de pregar a palavra, às vezes a gente terceiriza essa culpa, né? A gente fala assim, Deus, aviva a igreja brasileira, aviva a tua obra, aviva a nação. Como que Deus vai avivar uma coisa se nós que estamos pedindo por avivamento não estamos avivados? Exatamente, é isso, entendeu? Então, o avivamento, deixa eu deixar algo muito claro aqui para você que está assistindo. O avivamento, ele começa em nós. Eu tenho um sonho, né, muito grande, eu já compartilhei isso, inclusive na minha rede social, tem um pedaço de uma ministração que muito forte, onde eu falo, onde eu conto que eu tenho um sonho muito grande de ver o Brasil aos pés do Senhor, de ver um avivamento nacional, e eu oro por isso, eu clamo por isso, eu peço por isso, assim, sabe, todos os dias praticamente. Mas não tem como isso acontecer se o avivamento não acontecer primeiro em cada um. Em cada um, individualmente. Primeiro é individual e depois coletivo, entendeu? Então assim, ó. Primeiro Deus vai trabalhar em você, depois... Através de você, entendeu? Primeiro em nós e depois através de nós. Então assim, é por isso que... não sei nem se isso aqui pode ser um segredo, tá? Mas se de repente você quer um segredo de como alcançar um avivamento no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho, na igreja, no seu relacionamento pessoal, comece por você. Comece se humilhando, comece se quebrantando diante do Senhor. Deixa Ele te mostrar as suas fraquezas, as suas mazelas. Às vezes... Desculpa te Imagina, cortar, às vezes você fala pra Deus, Deus restaura meu marido, restaura minha família, restaura meu casamento, restaura o meu emprego. Mas primeiro, pra Deus restaurar o seu emprego, a sua casa, o seu casamento, a sua família, Ele vai começar através de você. Exato. E através de você... o avivamento vai acontecer nesses lugares. Exato. Se você quer um verdadeiro avivamento, seja Cristo dentro do seu lar, seja Cristo no seu emprego, seja Cristo aonde você for, seja Cristo, porque daí o verdadeiro avivamento vai acontecer. Exatamente. Então, assim, essa a essência do avivamento que o Senhor tem falado tanto comigo nesses últimos meses, sabe? Eu tenho me aprofundado muito, assim, em Deus. E o Senhor tem falado muito comigo. Então é algo que eu aprendi. O Senhor vai alcançar, o Senhor vai fazer, mas primeiro precisa começar em nós. O orgulho precisa ser quebrado. Porque quando a gente acha que só o outro precisa mudar, mas eu não tenho nada a mudar, eu já sou orgulhoso, eu já estou pecando. Então, assim, quando eu acho que... por exemplo, né, a gente está falando de avivamento aqui nas igrejas. Quando eu acho que a igreja precisa ser avivada, mas eu não preciso ser avivado, porque eu já não, a igreja precisa de um avivamento, mas eu já estou avivado. Tá pecando. Por quê? Porque isso é orgulho. Nós sempre temos algo a melhorar, a gente sempre tem algo a se quebrantar. E quando a gente tá mais quebrantado, sabe? Quando a gente tá mais perto de Deus, essa é a verdade. Quando a gente tá mais perto de Deus, aí que a gente vê o quanto a gente é cheio de falhas. Dessa olaria, né? Deixa Deus te fazer de novo. Quanto mais próximo de Deus, mais ainda a gente consegue reconhecer as nossas falhas, nossos erros. Então, assim, é tempo de quebrar o orgulho. É tempo de reconhecer que o avivamento, ele primeiro é pessoal e depois ele é coletivo. E para você alcançar esse avivamento, esse novo nível em Deus, esse fogo, né? Essa chama, para essa chama alastrar em todo o ambiente, independente do ambiente que seja, ele primeiro precisa ser aceso em você. Tem até uma música que fala sobre isso, que eu acho que você já deve ter escutado essa música, que chama O Maior Vilão Sou Eu. Sim.
Uhum. que fala olhar pra cruz é como olhar pra um espelho. Exato. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Exato. É isso mesmo. Quando a gente olha pra Jesus, quando a gente olha pra cruz, aí a gente vê o quanto a gente é pecador, sabe? Então, assim, voltando a falar, né, do projeto aqui, mas só pra gente dar continuidade. E foi assim, o Senhor foi direcionando as canções, o Senhor foi direcionando tudo, e eu lembro que se passou um mês desse dia que Deus usou a pastora Natália para me entregar essa palavra, se passou um mês mais ou menos, acho que um pouquinho mais até, e eu tive uma experiência também muito forte, né, uma das experiências, aonde o Senhor me acordou na madrugada, e eu até conto, né, um pedacinho disso sobre o testemunho da canção Reaviva. Que o Senhor me acordou na madrugada, eu perdi totalmente o sono, assim, e eu virava para um lado e virava para o outro e não conseguia dormir. E aí eu levantei e falei, vou orar, o Senhor tá me chamando, né, vou orar. E eu dobrei meus joelhos, fui pro outro quarto, dobrei meus joelhos, comecei a orar, depois eu falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Por que o Senhor me acordou essas horas, né? Eu falei assim mesmo pra Deus. Falei, Deus, por que o Senhor me acordou essa hora? O que o Senhor quer de mim? Essa hora da madrugada, né? O Senhor deve tá querendo falar alguma coisa. Era 3 ou 4 horas da manhã, acho que era umas 4 horas da manhã. E no outro dia eu ia trabalhar, né? Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer comigo? E aí o Senhor falou, pega a sua Bíblia, porque eu vou te dar uma música agora. E aí eu levantei e falei, amém, peguei minha Bíblia. Ai, meu Deus. Peguei minha Bíblia, sentei, né? E aí Deus falou, abre. E eu só abri. Eu abri, aí já me deparei ali com Ezequiel 36. 36, que é um dos textos, né, mais fortes sobre o avivamento do povo de Israel, sobre as promessas que o Senhor fez ali para o povo de Israel de restauração, né? Sim. De restauração daquela nação. E aí eu entendi, eu falei, meu Deus, o Senhor quer que eu escreva sobre isso? Eu li aquele texto, achei muito forte, o Senhor falou sim. E começou a brotar de uma maneira assim, sobrenatural mesmo. Sim. Como se fosse um download mesmo, assim, do céu, sabe? O Senhor começou a entregar e eu comecei a escrever verso, né? Para refrão, ponte e tal. A música ficou pronta, assim. A música nasceu naquela madrugada inteira. Nasceu inteira ali naquele momento ali, sabe? Foi muito assim, sobrenatural. E aí eu, né, agradeci ao Senhor, falei, meu Deus, essa canção aqui é muito forte, muito poderosa. É mesmo. E aí o Senhor me mostrou a bandeira do Brasil. Nossa. E o Senhor me mostrou exatamente como Ele queria que eu fizesse. Meu Deus. Que foi a maneira que foi feito lá na gravação, né? Meu Deus, foi muito forte. Aquele clamor que nós levantamos pela nação, né? Que a pastora Natália participou do vídeo e Deus usou ela tremendamente naquele momento. Glória também. a Deus, amém. E a gente segurando ali a bandeira do Brasil e profetizando vida, avivamento, foi tudo na madrugada, foi tudo direção de Deus. Nossa, meu Deus. Então, a partir desse dia, as coisas foram acontecendo, o Senhor realmente foi fazendo como Ele falou, Ele foi me conectando com as pessoas, Ele foi me conectando foi fazendo tudo. Foi provendo o lugar, foi providenciando as pessoas que iam tocar, a pessoa que ia filmar, me conectou com o produtor, né, que fez. Você não precisou fazer nada, né? Literalmente nada. Tudo foi acontecendo muito rápido. Tudo aconteceu muito rápido. Muito rápido, foi um Deus destravar. Deus providenciou muito rápido. Deus providenciou aquilo muito rápido. Foi um destravar de Deus assim, muito grande, muito rápido. E aí, isso foi, a canção do Reaviva nasceu no carnaval, lembro? Nossa. Era no carnaval. Agora eu não lembro naquele ano se o carnaval foi em fevereiro ou março, mas foi no carnaval de 2023. Foi bem na madrugada do carnaval ali, né, que aconteceu isso. E essa experiência. E ali, depois disso, foi questão de mais 4 meses ali, nós gravamos em julho. Eu lembro dessa. Nossa, eu tenho muito vívido
aquela ministração daquele dia, aquele momento, nossa, foi extraordinário. Foi muito A forte. presença de Deus preencheu aquele lugar de uma maneira sobrenatural, extraordinária, que só quem tava lá sabe como foi. Claro, assistindo aqui, a unção é forte, mas aquele dia Nos marcou, né? presencialmente foi... Nos marcou de uma maneira realmente muito diferente, assim, foi extraordinário. E tudo aconteceu como o Senhor falou, realmente, tudo. Nós gravamos, né? As canções que foram selecionadas foram todas debaixo de direção de Deus. Sim. Toda vez que eu ia selecionar o repertório dentre as canções que eu já tinha, eu sempre sentia que não era nenhuma daquelas, e aí o Senhor sempre entregava a canção, sempre nascia. Então todas as canções foram praticamente... Deus. Foi Deus ali que entregou para aquele momento, né? E aí nós gravamos, depois teve todo o processo de pós-produção ali e tal. As canções foram lançadas e, para honra e glória do Senhor Jesus, mês passado, né? Que foi no dia 15 de julho, nós fechamos o projeto. Glória nós a Deus. Fechamos o EP depois de 2 anos. Glória a Deus. Depois de 2 anos. Porque a gravação foi dia 14 de julho de 2023. E dia 15 de julho de 2025 nós fechamos o EP. 2 anos. O álbum. Foi 2 anos, assim, de trabalho de pós-produção, mas também de muitas coisas sendo geradas. Muitas coisas. De muitas experiências sendo geradas. Até mesmo, assim, de questionamentos mesmo, sabe? Senhor, nossa, mas... tá demorando tanto, por quê e tal, mas o tempo do Senhor é perfeito. O tempo do Senhor é perfeito, o Senhor quis que fosse dessa maneira, o Senhor quis que fosse exatamente da forma como foi, né? E durante esse tempo todo, o Senhor, né, trabalhou muito em mim, continua trabalhando, porque a obra dele, né, nunca termina, né? A obra dele nunca termina em nós. A gente sempre tem mais ali para aprender, o Senhor tem sempre mais para falar conosco. E durante todo esse tempo foram vários processos, várias outras experiências, vários outros direcionamentos que nós temos vivido aí, mas tudo debaixo das mãos de Deus mesmo. Glória a Deus. E as canções estão aí para honra e glória do Senhor Jesus, né? Alcançando vidas, com a mensagem forte de despertamento mesmo, de avivamento, de entrega, né? De arrependimento, que é a mensagem que o Senhor me chamou. Sim, que é a mensagem que o Senhor me chamou. Uma vez me perguntaram, né? Débora, você tem outras canções escritas? Gente, eu tenho canção sobre tudo. Eu tenho canções que eu escrevi sobre quando eu estava passando por alguns processos, que são canções mais ali, falando mesmo das minhas experiências pessoais, pedindo para o Senhor renovar minhas forças, para o Senhor renovar minha fé. Eu tenho canções mais alegres, eu tenho canções, sabe? De todas as experiências assim que a gente passa, sempre acaba nascendo algo. Mas eu entendo que para esse tempo e para esse projeto, o Senhor queria essa mensagem. Separou essas canções. O Senhor separou essas canções. Então, é isso. E estou muito feliz de que o Senhor, né, na bondade dele, na infinita misericórdia dele, me escolheu, né, para poder ser essa porta-voz dessa mensagem através da música. Para esse tempo, né, para essa geração. Glória a Deus. Que é algo que eu tenho muito temor, sabe? Que eu carrego essa mensagem comigo com muito temor. E eu me acho tão pequena, sabe? E eu me acho tão incapaz. Eu falo, meu Deus do céu, olha só que responsabilidade. Mas é o Senhor que faz, né? E a gente só precisa estar disposto e disponível. Disposto e disponível para que o Senhor possa fazer, né? Porque hoje em dia, sabe, Dudinha, a gente vê que
parece que tá em falta Parece. verdadeiros adoradores, né? Que eu falo assim, verdadeiros profetas que estão realmente dispostos a se entregar, né? Uhum. E a entregar-lhe sua cabeça pela mensagem, né? Igual João Batista. João Batista, ele foi decapitado, Uhum. mas ele foi lá e entregou a mensagem, sabe? Uhum. Então, assim, será que nós estamos dispostos a dar nossas vidas pela mensagem? Mesmo a mensagem sendo dura, e é algo que eu tenho muito temor, mas muito temor. Quando o Senhor me pede algo, quando o Senhor me entrega algo, e quando eu sei que aquilo é duro, eu falo, meu Deus. Mas vamos lá, o Senhor quer que eu fale, eu vou falar, o Senhor quer que eu cante, eu vou cantar. E eu tenho entendido isso nesse tempo. Sim. Daí um conselho que você pode dar para os jovens dessa geração, qual conselho seria? Olha, acho que o principal conselho que eu posso dar é: não saia da presença do Senhor. Não saia dos caminhos do Senhor por nada, por nada. Tenha o Senhor Jesus como o centro da sua vida, como a prioridade da sua vida, né? Sirva ao Senhor com toda a sua juventude, sirva ao Senhor com toda a sua força, com o seu vigor, né? Porque às vezes a juventude se perde, né, em algumas coisas, em alguns propósitos, em alguns caminhos e perde o foco. Mas que você nunca perca esse foco, que você sempre continue firme no Senhor Jesus, olhando para a cruz e tendo esse encontro com o Senhor dia após dia. Que esse avivamento pessoal não seja apenas um avivamento que vai acontecer e pronto, mas que esse avivamento seja diário. Que todos os dias você se prostre aos pés do Senhor, que você realmente se entregue a Ele sem reservas e deixe o Senhor trabalhar no seu coração. E que você realmente se levante nesse tempo, aonde quer que você esteja, seja na sua escola, seja na sua faculdade, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja na sua igreja. Que você se levante como um diferencial, fazendo a obra de Deus com excelência e também não abrindo mão da palavra, da verdade, não negociando os seus princípios, porque é para isso que o Senhor tem nos chamado nesse tempo, para sermos essas vozes proféticas que vão realmente se levantar com o propósito de acrescentar mais ainda para o reino de Deus nesses últimos tempos aqui que nós estamos vivendo aqui nessa terra, né? Então, que através da sua vida o Senhor Jesus se revele para outras pessoas, que Yahvé se revele através de você, que você se levante como alguém disposto e disponível a fazer a obra de Deus, uma geração eleita, pedras vivas, uma geração que não negocia os princípios, não negocia a verdade da palavra de Deus, mas que tem isso como regra de fé. Sim. E é isso. Você podia cantar um pouquinho pra gente, pra encerrar agora? Pode ser Se Revele a Vé mesmo? Pode ser, claro. Então vamos lá. Essa canção é muito especial. Você canta comigo? Canto. Então tá. A criação geme, aguardando a manifestação. Nos levantamos como filhos, nos levantamos nessa geração. Se revela Yahvé através de nós, Yahvé se revela, Yahvé através de nós, Yahvé. Vamos lá,
pra parte do final? Glória a Eu Deus. me levanto, eu me levanto, Se levante, eu saia me da caverna, não tenha levanto, vergonha. eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Obrigada, bênção, Deus. viu? Obrigada, Abençoe, viu, Dudinha, por obrigada. esse tempo aqui muito especial. Obrigada, Deus abençoe sua vida, seu Amém. ministério, seus projetos. Amém, amém. Você também, que Deus continue abençoando sua vida, o ministério também e o Amém. canal, que também faz parte do seu ministério, né? Amém. Propagando a palavra, que Deus abençoe cada dia mais. O canal Reacende a Chama. Glória E a também Deus. a rede social, né? Palavra todo dia. Todo dia Amém. você tem postado lá a palavra de Deus e tem alcançado vidas. Glória a Deus. Então o vídeo de hoje foi esse, gente. Deus abençoe muito, muito, muito a vida de vocês. Compartilhe muito esse vídeo para que alcance mais e mais vidas. Deus abençoe sua vida, a vida da sua família. Deus abençoe seu ministério e sua vida. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau, gente.